boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo com o autor da própria saúde. Este aqui que vos fala é o Daniel Forjás, falando sobre plantas medicinais com você. E se você está chegando agora, deixe o seu boa noite, diga da onde você está falando, se você é do Brasil, se você é de fora do Brasil, se você é do Rio Grande do Sul, se você é do Rio Grande do Norte ou se você é do Acre, deixe aí o seu local de origem para a gente saber até onde nós estamos chegando. Se você está em Portugal, Estados Unidos, Angola... Pernambuco! Deixe o seu olá. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook na nossa página, pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Instagram. Estamos transmitindo em 3 mídias diferentes ao mesmo tempo e isso é muito legal porque tem aumentado muito a abrangência do projeto e o número de pessoas que tem nos acompanhado, que tem participado dessas transmissões. Então isso é muito legal pra gente. O pessoal tá chegando aí. O pessoal de Bananal, São Paulo, Maranhão, a Davina. Olha, a Davina tá aí. Davina é aluna do autor da própria saúde. Manuel de Contagem. Caramba, quanta gente, muita gente. Valência, da Bahia, e a Dona Luísa. Uau. Já é aluna também, Dani. Você tá aí no YouTube, Ana? Eu tô no YouTube. Se você tá no YouTube, você tá conversando com a Aninha, ela que tá cuidando da conversa no YouTube. E se você está no Facebook, você está conversando com o Gabriel. E se você está no Instagram, ele está falando com quem, Gabriel? Com você. Comigo, sou eu que estou no Instagram. Oi. A gente não consegue responder. A gente não consegue responder direto no Instagram. Beleza? A gente responde depois, não fiquem tranquilos. Podem deixar seus comentários no Instagram, se você está acompanhando a gente pelo Instagram, deixe seus comentários e a gente vai respondendo à medida que as coisas vão acontecendo. Quantas pessoas tem na sala aí, Aninha? Peraí, deixa eu rolar aqui. 186. Uau, já tá quase 200 pessoas acompanhando a gente já. Como é que tá? O pessoal tá chegando aí também, Gabriel? 35 aqui, tá aumentando. Legal, a gente tá aguardando o pessoal chegar nesse horário das 20 horas. E hoje nós temos um tema muito importante para falar, que é o da osteoporose. E é um problema que tem cada vez mais, a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado cada vez mais com o problema da osteoporose. Já tem, deixem suas perguntas aí, porque o número de pessoas que sofrem de osteoporose tem aumentado muito nos últimos tempos. Na ordem de 4 a 7 vezes mais pessoas hoje têm osteoporose do que tinha 50 anos atrás. Imagine só o que é isso no reflexo sobre a saúde, né? E por que as pessoas estão desenvolvendo tanta osteoporose, né? Se não era tão comum antigamente, por que agora a gente tem esse problema tão iminente aí com a osteoporose, né? Então, são questões que a gente vai discutir hoje, que tem muita coisa que para chamar a sua atenção para a sua saúde, porque você pode estar fazendo coisas que estão comprometendo a saúde dos seus ossos. Então, a gente vai falar bastante coisa aqui, inclusive chamar a sua atenção para esses fatores importantíssimos. Nesse momento, a gente já deve ter passado de 200 pessoas aí, né, Aninha? Uhum. Então, é o seguinte, que foi? A Paula tá fazendo gestos, peraí, fala, Paula. Não, você vai falar pro pessoal para poder compartilhar. Sim, então. Sofre com os problemas. Hoje você vai poder entender a doença osteoporose, o que ela é, como ela se manifesta, como ela surge e como ela afeta o seu corpo, o que realmente acontece no seu corpo para que você tenha osteoporose, quais são os fatores de risco que você pode enfrentar, que vão agravar esse problema, vão facilitar que você desenvolva. E o que você pode fazer para não desenvolver osteoporose? Ao longo da sua vida, o que você pode fazer para não desenvolver osteoporose, o que vai ser muito interessante, certo? Vai ser muito importante. Hoje eu estava lendo algumas coisas e me veio uma frase muito interessante, que é a seguinte: você é responsável pelo conhecimento que você tem. Você é responsável pelo conhecimento que você tem. O que isso significa? Não significa simplesmente que você é responsável em ir buscar conhecimento. Obviamente que essa é uma responsabilidade sua. Mas vamos imaginar que você já tenha o conhecimento. Você é responsável por esse conhecimento e pelo uso que você faz dele. Por aquilo que você coloca em prática na sua vida e aquilo que você não coloca em prática, prestem atenção nisso. Tem muita gente sofrendo de problemas de saúde por não colocar em prática os conhecimentos que tem. Você sabe sobre alimentação e faz uma alimentação equivocada.
cheio de alimentos gordurosos, açucarados, cheio de conservantes, alimentos industriais, artificiais, hiperprocessados, alimentando seus filhos dessa maneira também. E não muda. Mesmo sabendo de que isso pode comprometer a sua saúde de maneira muito grave. Você sabe que não deve fumar e muitos de vocês estão me ouvindo agora e continuam com o hábito do fumo. Sabe que não deve exagerar na bebida e muitos de vocês estão me ouvindo agora exageram no hábito de beber, exageram no consumo de bebidas alcoólicas. E você sabe os riscos que isso traz para o seu organismo. O pior de tudo isso é essa responsabilidade, é que você carrega consigo a responsabilidade daquilo que você sabe, daquilo que você faz com o seu conhecimento. E se você não coloca em prática aquilo que você sabe, aí você é responsável pelo que vai acontecer com o seu corpo, com a sua vida. Porque ninguém fica doente de um dia para o outro. Ninguém acorda com esteatose hepática. A pessoa fuma, bebe, faz alimentação gordurosa, utiliza medicamentos que destroem o fígado, como paracetamol. Em algum momento, ela desenvolve esteatose hepática. Ninguém acorda, a não ser pessoas que já nasceram com diabetes tipo 1, ninguém acorda com diabetes tipo 2 de um dia para o outro. A pessoa fez uma alimentação desequilibrada, a pessoa teve picos hiperglicêmicos todos os dias, a pessoa não fez exercícios físicos, não colocou em prática nenhuma atividade física. Qual foi o resultado disso? O resultado dessa alimentação, desse sedentarismo, é a pessoa desenvolver diabetes quando fica um pouco mais velha. E assim é com vários outros problemas de saúde, inclusive o câncer. Mas essa responsabilidade é sua, por não ter colocado aquilo que você conhecia em prática. Você pode dizer, mas eu não sabia até semana passada que era assim. Eu não sabia até ontem que era assim. Eu não sabia até 5 minutos atrás que era assim. Mas agora você sabe. A partir desse momento, a partir do momento que você sabe, você é responsável pelo seu conhecimento e por colocá-lo em prática na sua vida. Por fazer isso ferramenta de transformação da sua vida. E aí eu chamo a sua atenção para a questão das plantas medicinais. Quanta informação a gente passa aqui toda segunda-feira fazendo lives, tantos vídeos colocados no ar, tantos e-books distribuídos, tanta informação sobre como tratar a saúde com plantas medicinais. As pessoas voltam para mim e perguntam as mesmas coisas. Como é que eu trato gastrite com plantas medicinais? Que planta é boa para refluxo? Como é que eu controlo a minha glicemia? E a minha pressão? Como é que eu posso controlar com plantas medicinais? Quanto conhecimento não foi colocado em prática? E você é responsável por isso. Se você olhar a bula dos medicamentos químicos que você toma hoje, você vai perceber a quantos efeitos colaterais, a quantos problemas secundários você está expondo a sua saúde com o uso desses medicamentos. E aí você olha e fala assim, mas é só uma Novalgina, é só um paracetamol, é só um atenolol, não tem problema. É só um diclofenaco, não tem problema. E aí, de repente, você está com uma inflamação intestinal, uma colite ulcerativa, e você nunca pensou que podia ser o diclofenaco que você tomava. E aí você tem um problema, uma esteatose hepática, e não liga isso ao fato de você ter tomado paracetamol ao longo de muito tempo na sua vida, várias vezes. Quando você sabe que existem plantas que podem ter o mesmo efeito, que podem resolver o seu problema. Você é responsável por esse conhecimento, porque você traz consigo esse conhecimento. Então eu te convido agora, faça uma reflexão, coloque em prática aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, coloque em prática os seus conhecimentos, transforme a sua vida, tenha coragem de mudar a sua vida, tenha coragem de dar um passo diferente, abandonar os vícios que te consomem a saúde, abandone o fumo, abandone o álcool, reduza o consumo de gordura saturada, reduza o consumo de carne vermelha, reduza o consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas. Vamos reduzindo essas paulatinamente, não precisa fazer uma loucura e não faço mais nada, só como frutas, agora só como alface a partir de hoje, e se for orgânico ainda. Não é isso. Mas é mudar, gradativamente mudar, fazer novas escolhas. Você tem esse conhecimento. Não adianta alegar, eu não sabia. Você tem esse conhecimento. Isso não está só no canal Autor da Própria Saúde. Não sou apenas eu que digo. Está em todo lugar. Está em muitas páginas no Facebook, está em muitos canais do YouTube.
Tem muita informação sobre isso. Coloque isso em prática. Permita-se transformar a sua vida e a sua realidade. E isso vai fazer toda a diferença na sua saúde. Tenha certeza disso. Quero chamar sua atenção para isso hoje e espero que a partir de agora, desse momento pelo menos, se você ainda não colocou em prática alguma mudança necessária na sua vida, faça isso agora. Pelo seu bem, pelo bem da sua família, faça isso agora. Bom, vamos falar sobre osteoporose. Vamos falar sobre como as plantas podem nos ajudar no tratamento e na prevenção da osteoporose. Primeiro, é interessante a gente entender o que é a tal da osteoporose. Osteoporose é uma doença. Daniel, não precisava nem dizer que é uma doença. É uma doença silenciosa, né? Porque você não tem sintomas da osteoporose. Quando é que a pessoa fica sabendo que tem osteoporose? Quando ela tem uma fratura. Uma fratura boba, a pessoa escorrega, cai e quebra a bacia, quebra o fêmur. É só assim que fica sabendo? Não tem um sintoma de osteoporose. Osteoporose não dói, não causa febre, não causa inchaço, não causa nada. Você só descobre que tem osteoporose quando um osso quebra. E aí você fala, puxa, o médico fala, você tinha osteoporose. É lógico que tem grupos de risco e tudo mais, mas você não vai ficar sabendo que tem osteoporose. E por isso é tão importante a gente manter os hábitos de vida que vão evitar a osteoporose. Para que a gente possa, para a gente evite chegar nesse ponto, que é ter que descobrir que tem a doença. A característica geral da osteoporose, que é clássica, é a perda de massa óssea. Os nossos ossos, eles são densos. Se você já comeu osso buco, por exemplo, já comeu mocotó, você vai olhar o osso, né, no caso o osso da vaca ou do boi, você vai olhar a estrutura do osso, vai perceber que ela é sólida, maciça, ela é densa, é como uma pedra, né? É bem densa. Nosso osso também é da mesma maneira, bastante denso, bastante compacto, bastante maciço. Se você tem osteoporose, esse osso começa a ficar todo perfurado, sabe uma bucha de banho? Ela começa a ficar com todos aqueles furinhos, começa a ficar toda perfurada. Por quê? Porque você está perdendo o cálcio. Você está deixando o seu organismo retirar dos ossos cálcio. E esse cálcio vai causando essa perda de massa nos seus ossos, que vai chegar até o ponto de se estabelecer uma osteoporose. E aí você vai acabar tendo as fraturas que são tão frequentes e tão comuns, certo? Isso como eu disse, nenhum problema de saúde que a gente enfrenta começa de um dia para o outro. E osteoporose é a mesma coisa. Você não acorda um dia com osteoporose. Você desenvolve osteoporose ao longo da vida. Desde criança, eu não sei se desde criança, mas desde que você começa a fazer uma alimentação equivocada, a você ter deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina K, quando você vai tendo deficiência de vários nutrientes no seu organismo, fósforo, potássio, porque a alimentação, como eu disse para vocês, se você faz uma alimentação química, industrial, artificial, desequilibrada, você tem deficiência de todos esses nutrientes. E é mais do que comprovado que a maioria da população dos centros urbanos sofre de deficiência tanto mineral quanto vitamínica. E aí os problemas vão se agravando. Quando eu digo para vocês que a osteoporose tem crescido alarmantemente nas últimas décadas, está diretamente ligado com o quê? O que aumentou nas últimas décadas, Aninha? Oi. Aninha nunca sabe do que eu estou falando. O que aumentou nas últimas décadas foi o consumo de alimentação artificial. Isso, eu ia falar isso. O Gabriel ia falar isso. O consumo de alimentação artificial. Nós somos cada vez mais sedentários. A internet nos coloca sentados o tempo todo. É sentado em casa. Vamos sair. Mas aí eu posso ver Netflix. É bem mais legal. Em vez de sair. Vamos dar uma volta na praça? Não, vamos ver a Netflix. Vamos no McDonald's comer alguma coisa? Aí ferrou. Juntou sedentarismo com alimentação ruim, acabou. E aí você vai fazendo ao longo da vida. Por que é ao longo da vida? Porque você vai treinando... A gente vai treinando as gerações a agirem dessa maneira. Então você pega o seu filho pequenininho, e em vez de levar ele para o parque, você leva ele para o shopping. Justamente. Em vez de você ensinar ele a fazer uma alimentação, uma salada de frutas em casa, você leva ele no McDonald's. Em vez de você ensinar para ele
o valor, por exemplo, de um iogurte natural, que você mesmo preparou na sua casa, fez uma fermentação biológica, produziu kefir, fez aquela coisa gostosa na sua casa com seu filho, que é saudável, que é uma delícia. Não. Você comprou alguma coisa pronta. Comprou um sorvete rico em gordura vegetal hidrogenada. E aí a gente vai treinando os nossos filhos a serem sedentários, a se alimentarem mal, a terem hábitos de vida que vão comprometer a saúde deles no futuro, não somente por conta da osteoporose, mas por conta do colesterol, por conta da diabetes, da hipertensão, por conta do câncer. Isso é uma construção que a gente faz ao longo da vida. Ninguém acorda com osteoporose de um dia para o outro. A gente vai perdendo densidade óssea ao longo do tempo. E muita dessa perda pode ser evitada de diversas maneiras. E eu espero passar algumas para vocês, que como a gente falou no começo desse encontro, vocês vão começar a colocar em prática na vida de vocês, vão se responsabilizar por esse conhecimento e vão transformá-lo em mudança de saúde e de qualidade de vida na família de vocês. Fala, Ana. Dani, a Lucy Vitalina ela fez uma pergunta que a mãe dela tem osteoporose, né? Ela perguntou se pode ser hereditário. É uma doença hereditária ou não? Existe um fator hereditário. A gente vai explicar como é que funciona o processo. Existe um fator hereditário, mas não é porque uma pessoa, a sua mãe tem osteoporose, que você obrigatoriamente tem que ter. Você tem uma predisposição. Predisposição é uma coisa que pode ou não pode acontecer. Quando que a predisposição vira realidade? Quando você destrói o seu corpo. Se você destruir o seu corpo com a sua alimentação, com a alimentação errada, com sedentarismo, com tudo que a gente sabe que não deve fazer, a sua propensão, a sua chance de desenvolver é cada vez maior. E obviamente que aí acontece da maioria das pessoas desenvolverem. Então tem mais chance de desenvolver aquele que tem casos na família? Sim. Quem tem casos na família tem mais chance, tem propensão, tem possibilidade. Mas só vai desenvolver se a pessoa tiver os hábitos negativos que comprometem a própria saúde. Então, a mudança é necessária para não sofrer da osteoporose na terceira idade, para não estar numa cadeira de rodas na terceira idade, dependendo de pessoas que te deem banho. É para isso que a gente precisa fazer as mudanças hoje. Para envelhecer e morrer com qualidade de vida, com autonomia e com saúde. Bom, a primeira fase da osteoporose é chamada de osteopenia. Ah, Dani, tem muita gente perguntando sobre isso aqui. Se a osteopenia tem cura, o que é a osteopenia? Osteopenia vamos dizer assim, é um alerta. A osteopenia é um alerta. Você está com osteopenia, você não está com osteoporose. A osteopenia é o começo do processo. É quando você faz o exame que detecta a densidade óssea, é chamada de densitometria óssea. E o seu médico pode solicitar esse exame para você. Você faz essa densitometria e verifica a saúde dos seus ossos. Então, você foi lá, fez a densitometria, verificou que há uma perda óssea na sua estrutura. Há uma perda já começando a perfurar esses ossos aí, a ficar meio poroso. Nesse caso, você tem uma osteopenia. Não é osteoporose, mas ela pode virar osteoporose. Se você não parar o processo da osteopenia, se você não estabilizar os seus ossos e até mesmo não reverter esse processo, e dá para reverter esse processo, aí vai virar osteoporose. Muita gente está com osteopenia. Muita gente está com osteopenia. Por que as pessoas estão com osteopenia? A gente já falou sobre isso. E vai virar osteoporose? Para a maioria das pessoas vai. Para a maioria das pessoas vai virar osteoporose. E vai virar osteoporose porque as pessoas destroem o próprio corpo. Não é uma obrigatoriedade que a osteopenia... Não é uma obrigatoriedade de desenvolver osteopenia. E não é outra obrigatoriedade que a osteopenia vire osteoporose. A decisão é sua. Você escolhe o que você quer para o seu organismo. Se você fez o exame de densitometria óssea, seus ossos estão ótimos, estão maravilhosos, está tudo ótimo. O que eu tenho que fazer? Então não preciso me preocupar? Sim, porque senão o ano que vem você vai lá e vai estar com osteopenia. Porque daqui a 2, 3 anos você vai lá fazer o exame de novo e está com osteopenia. Ou em algum momento você tem uma fratura da bacia e descobre que já estava com osteoporose. Você fala, mas eu estava com os ossos bem. O que aconteceu? Aconteceu que o corpo não aguentou
a carga de esforço que a gente exerce sobre ele. Esse esforço não é físico, é um esforço biológico, um esforço químico, fisiológico, né? Então a gente precisa observar. Tem muito medicamento, olha, prestem atenção no que eu estou falando agora. Isso aqui é muito sério, é muito grave mesmo. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas essa planta que você está receitando para as pessoas pode causar irritação do fígado. Você acha seguro tomar isso? Eu digo para as pessoas, você já leu a bula do medicamento químico que você toma? Pois muito bem, eu convido você a olhar a bula do seu medicamento, você que já está com osteopenia, você que já está com osteoporose, porque o número de medicamentos que causa perda óssea, perda de cálcio nos ossos, aumenta todos os dias. Medicamentos para inúmeros problemas. E sabe qual é o pior deles? Os corticoides. Então, os corticoides vão causar... Se você, por exemplo, se você já tem artrite reumatoide, ou se você já tem artrose, aí você vai e toma um corticoide. O que o corticoide faz? Piora a qualidade dos seus ossos. Qual é a tendência? É piorar o problema a longo prazo. No curto prazo, naquele momento exato que você está com dor, o corticoide vai lá e resolve a dor. E você vai tomando corticoide, toma 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de corticoide. O que acontece depois de 10 anos? Os ossos viraram farelo. A gente tem muita informação sobre como tratar de maneira natural o corpo. O que cada um de nós precisa é expandir a consciência para o fato de que existem possibilidades. Dentro da acupuntura, dentro dentro da fitoterapia, dentro da aromaterapia, dentro da homeopatia, dentro de inúmeras técnicas holísticas, até mesmo dentro da meditação. É possível recuperar a saúde de problemas graves. Eu tenho pessoas que eu já ajudei com artrite reumatoide, que tem qualidade de vida hoje, que se quiser sair correndo, fazer uma corrida, pode. Tenho pessoas com síndrome de Crohn, com dores absurdas no intestino, pessoas com colite ulcerativa, pessoas com artrose, com vários problemas graves e que conseguiram melhora com as plantas medicinais. Mas a gente precisa buscar o conhecimento e colocar isso em prática. A gente é responsável. A gente é responsável pelo nosso conhecimento. O conhecimento está disponível para todas as pessoas. A gente tem que ir atrás dele, transformar esse conhecimento em sabedoria. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Informação é aquilo que está disponível. Está cheio de informação na internet. A partir do momento que você vai lá e entende aquela informação, ela se torna seu conhecimento. A partir do momento que você pega esse seu conhecimento e coloca em prática, ele se transforma em sabedoria. E esse é o grande gatilho da mudança. É pegar toda essa informação e transformar em conhecimento. Pegar todo esse conhecimento e transformar em sabedoria. Para que a gente possa transformar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas à nossa volta. Para a gente não sofrer no futuro com coisas que poderiam ter sido evitadas no presente. É muito mais fácil ir no médico e pedir uma receita. É muito mais fácil ir na farmácia e comprar o remédio. É muito mais fácil do que você entrar para comprar um livro sobre o assunto do seu problema, para você fazer um medicamento natural, buscar um terapeuta que te atenda, para você entender outras técnicas, para você fazer um curso sobre como se tratar, tornar-se terapeuta de si mesmo. É bem mais difícil, eu concordo. Mas qual é o resultado a longo prazo? É como o corticoide. Num primeiro momento, o alívio da dor, da inflamação. Mas é a longo prazo. E ao longo de toda a vida? O que vai ser da gente no final da vida se nós não fizermos as escolhas adequadas nesse momento? Ô Dani, a galera tá perguntando muito aqui se a osteoporose ela é reversível. Se tem como reverter o problema. A osteopenia, ela é reversível. Dá pra gente reverter. A osteoporose, dependendo do estado dela, a gente consegue melhorar a condição dos ossos. Dizer que os ossos vão voltar a ficar 100% densos é que nem pedra no rim. As pessoas esperam ter uma pedra do tamanho de uma bola de ping-pong no rim para perguntar para mim que planta que eu tomo para tirar essa pedra daí de dentro. Não tem planta para tirar a pedra do rim. Não tem. Se a pedra for pequenininha, de 2 milímetros, aí tudo bem. Agora uma pedra de 3, 4, 5, 6, 8, 12 milímetros, não sai.
Né? Eu tenho uma pedra na vesícula. Que tamanho? É do tamanho da vesícula. Não sai, não tem planta para isso. Por que quando você descobriu que tinha uma pedra na vesícula lá atrás, você não procurou ajuda, não procurou alternativa? Por que você, quando percebeu que estava bebendo demais, comendo gordura demais, por que você não mudou a sua alimentação para não forçar tanto a sua vesícula? Essa é a pergunta que a gente faz. No caso da osteoporose é a mesma coisa. A grande sacada é a gente conseguir evitar que a osteoporose se instale. Eu consigo melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que tem osteoporose? Sim. Consigo aumentar a massa óssea? Sim, consigo aumentar a massa óssea. Consigo evitar a perda de cálcio? Sim, consigo evitar a perda de cálcio. Mas fazer os ossos voltarem a ser o que era antigamente? Não, isso eu não consigo. Mas eu consigo melhorar muito a qualidade de vida. A qualidade dos ossos vai melhorar muito. Mas se você está me ouvindo agora e você não tem osteoporose, não tem osteopenia, ou se você está com osteopenia nesse momento, segura a tua onda. Vamos mudar os hábitos, vamos fazer novas escolhas. Tenho certeza que você chega aos 100 anos sem problemas nos ossos. Dani, a Márcia Freire fez uma pergunta aqui uma galera também, se o reumatismo pode virar osteoporose. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não liga? Porque todo mundo acha que uma... Não, o reumatismo é um processo inflamatório, certo? É um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, existem vários tipos de reumatismo. Reumatismo de um tipo, reumatismo do outro, a febre reumática, bom, tem vários tipos de reumatismo. A artrite, por exemplo, é um tipo de reumatismo. A gota é um tipo de reumatismo. Então tem vários tipos de reumatismo. Reumatismo é um conceito. Quando a pessoa começa a ter dor nos ossos, nas articulações e tudo mais, a gente chama também de reumatismo, é um tipo de reumatismo, a pessoa está com dor nos ossos. Mas não necessariamente esse processo inflamatório vai evoluir para uma osteoporose, uma perda de cálcio. Pode piorar? Pode. Se você já tem osteopenia e tem reumatismo, pode piorar. Lógico, o processo inflamatório piora qualquer situação no organismo. Mas não é que uma coisa tenha a ver com a outra necessariamente. Aí a gente vai ver a parte de vitaminas e tudo mais, o que é que está faltando, que precisa ser reposto para evitar esse problema. Bom, entre homens e mulheres, a incidência nas mulheres, infelizmente, ou felizmente para mim, infelizmente para as mulheres, não sei, é muito maior. É mesmo? 5 vezes maior. Meu Deus! A cada 5 mulheres com osteoporose, tem um homem com osteoporose. Ô Dani, as meninas estavam perguntando aqui também essa questão da menopausa, tem influência Tem tudo a ver. hormonal? Tem tudo a ver, porque a questão hormonal é extremamente importante. Nesse caso, a gente vai ver isso também, como a gente pode reverter esse processo. E a questão da idade, né, gente? Quando você tem 40 anos, o risco de osteoporose já começa a aparecer na vida da pessoa, principalmente se ela já tem osteopenia. Aos 50, o risco é muito maior. Quando chega depois dos 50, 60, 70 anos, o risco de osteoporose é absurdamente maior, é crítico. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção quando a gente tem 20 anos, 30 anos. Para aí, quando a gente chega aos 40, tá tudo bem. E aí a gente vai passar os 50, 60, 70, 80 muito bem. Porque do contrário, se você chegar aos 30 anos com osteopenia, sinto muito, aos 80 você está de cadeira de roda, se você chegar aos 80. Bom, uma coisa que eu quero explicar para vocês é uma curiosidade muito interessante sobre os ossos. Como é que se formam os ossos? Porque quando você entender como se formam os ossos, você vai entender o processo da osteoporose. O osso, então, é uma massa de cálcio, não só de cálcio, tem fósforo, tem magnésio, tem colágeno, tem um monte de substância, mas basicamente é cálcio. O cálcio é um dos elementos mais abundantes do nosso corpo por causa da nossa estrutura óssea. E também porque ele está nos músculos e tudo mais. Existem 2 tipos básicos de células no nosso osso. Parece que o osso é morto, né? Aquela coisa dura. Não, são células vivas. Existem 2 tipos de célula. O primeiro é o osteoblasto. E o osteoblasto é uma célula que vai formar osso, vai criar osso. Quando a criança está crescendo, está em fase de crescimento, ela está cheia de osteoblasto. Eles estão crescendo e formando osso, crescendo e formando osso. Por isso que os ossos crescem, se expandem. Mas a gente tem um outro tipo de célula, que é o osteoclasto. E o osteoclasto, a função dele é totalmente contrária. Ele vai destruir osso. Então, vamos imaginar uma argila. A pessoa vai fazer um vaso de argila. Então, ela pega e monta uma bola de argila aqui, uma estrutura deformada de argila. Esse é o osteoblasto. Aí vem o osteoclasto, e ele dá formato para aquilo e transforma num vaso. Ele tira o excesso, remodela a estrutura do osso e faz o osso como ele tem que ser.
Então, quando você fratura um osso, por exemplo, tem pedacinhos de ossos soltos ali, os osteoclastos vão lá e destroem todo esse osso que está sobrando. O osso velho do corpo, porque o osso se regenera ao longo da vida. A estrutura óssea, assim como qualquer outra estrutura do nosso corpo, vai se regenerando. Lentamente, sim, mas se regenera. A gente não tem, aos 30 anos, você não tem o mesmo osso que você tinha aos 20. Porque é uma regeneração progressiva desses ossos. Então, os osteoclastos vão lá e retiram cálcio, o excesso de cálcio, e modelam os ossos para ele ficar do formato que é. Então, osteoblasto cria, osteoclasto destrói os ossos. Os dois são extremamente importantes na nossa vida, certo? Um compensa o outro e um equilibra o outro, tá? O que acontece? Quando o nosso corpo tem baixa atividade dos osteoblastos, que são aqueles que criam osso, a gente começa a perder massa óssea. Quando os osteoclastos trabalham demais, tem uma atividade muito elevada, a gente perde também muito cálcio. Às vezes, quando a gente se alimenta mal de cálcio, tem uma deficiência de cálcio, de magnésio no organismo, o que acontece? Os osteoclastos vão lá e tiram o cálcio dos nossos ossos e jogam na corrente sanguínea, para ele ser usado em outras funções do nosso organismo, como por exemplo, a contração do coração. Para o coração funcionar como deve funcionar, precisa de cálcio. E se você não tem cálcio suficiente na corrente sanguínea, o organismo vai tirar dos ossos. Tanto é que pessoas que sofrem de desnutrição têm os dentes muito frouxos, têm problema de osteoporose muito grande. Por quê? Porque falta cálcio para as outras funções do organismo. Então ele vai e retira dos ossos, certo? Então é preciso observar essa questão da importância do consumo adequado do cálcio e de todas as outras substâncias que compõem os ossos, obviamente. Então a gente queria que vocês entendessem esse processo de construção do osso e destruição do osso, certo? Então um vai produzindo matriz óssea e o outro vai degenerando a matriz óssea e devolvendo o cálcio para a corrente sanguínea. Quando a gente tem, então, um desequilíbrio nessa atividade entre osteoblastos e osteoclastos, a gente tem problemas ósseos. Então, se tiver uma atividade de osteoblasto baixa, não está produzindo osso, é um problema. Uma atividade de osteoclasto alta, está comendo muito osso, é outro problema, certo? E a maioria das pessoas que sofrem de osteoporose tem os dois problemas. Pouco osteoblasto construindo osso, muito osteoclasto destruindo osso. E aí os ossos vão rapidamente se degradando, se degenerando e perdendo a sua estrutura. O cálcio, com certeza, é a substância mais importante nesse processo, certo? Aquilo que é a matéria-prima dos nossos ossos. É aquilo que constrói, é o tijolinho para construir o osso, é o cálcio. E aí tem outros elementos importantes nesse processo. Oi, Gabriel. Dani, falando sobre o cálcio, muitas pessoas perguntaram sobre o cálcio do leite da vaca. Se é bom, se faz bem ou se não faz bem. Melhor do que tomar leite é comer iogurte. Tem mais cálcio no iogurte do que no leite. Tem mais cálcio no queijo do que no leite. Tem gente que não toma leite propriamente dito, mas pode consumir derivados de leite que tem um alto consumo de cálcio. Sim, o leite tem muito cálcio, porque o bezerro precisa de muito cálcio para crescer. Nós não precisamos de tanto, mas a gente consome bastante através de tudo que é feito com leite na nossa vida, né? Bom, a gente precisa se alimentar bem. Uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, ela precisa ingerir pelo menos 1,2 miligramas, 1,2 grama de cálcio por dia. 1.200 miligramas de cálcio por dia. Isso é o consumo adequado, o consumo equilibrado de cálcio. A maioria das pessoas não consome nem a metade disso. A maioria das pessoas, inclusive nossos filhos. Mesmo tomando leite. Uma alimentação pobre, ela compromete até mesmo a absorção do cálcio pelo intestino. Outras questões, além do cálcio, que a gente precisa estar na alimentação da gente, como a gente falou, o cálcio está onde? Está no leite, nos derivados de leite, no ovo tem cálcio, vegetais verdes como brócolis, como couve tem bastante cálcio, e é uma fonte de cálcio importante para a vida da gente. A gente tem nojo de verde, né?
Só tem nojo de verde. Botou uma salsinha em cima do prato, a pessoa já fica com nojo do verde. Mas é no verde, são nos vegetais mais verdes que a gente tem maior concentração de cálcio e é importantíssimo a gente consumir isso. Um outro elemento importante nesse processo são as vitaminas e o magnésio. Para uma saúde adequada dos ossos, a gente precisa consumir quantidades suficientes de vitaminas D e K, que são as principais. As outras não, as outras também. Mas o que está diretamente ligado com a formação dos ossos? Vitamina D e vitamina K, essas duas. E o magnésio, que é o irmão do cálcio na construção dos ossos, certo? A vitamina D, ela é produzida pelo nosso próprio corpo e pelo corpo de outros animais também. Então, por exemplo, quando você toma sol, na pele da gente, os raios ultravioleta convertem uma provitamina D que a gente tem em vitamina D. Tá bom, não é direto. Isso ainda tem que passar pelo fígado, ainda tem que passar pelo rim, até virar realmente vitamina D. É todo um processo. Mas, às vezes não, na maioria das vezes, simplesmente tomando sol, 10, 15, 20 minutos de sol, de manhãzinha, às 8 da manhã, é suficiente para você produzir vitamina D para todo o seu dia. Então, se você faz uma alimentação adequada e você toma sol, que a maioria das pessoas fica em casa o dia inteiro, ou sai de casa, entra no escritório, fica o dia inteiro, só sai de noite, né? Então aí não toma sol. Então, se você toma quantidades adequadas de sol e você faz uma alimentação equilibrada, você vai ter concentrações de vitamina D fantásticas e suficientes no seu organismo, tá? A vitamina D ela auxilia na absorção do cálcio no intestino, certo? Então, da onde vem o cálcio? Da alimentação, ele vai ser digerido, vai passar pelo intestino, a gente absorve o cálcio no intestino. Sem a vitamina D, o intestino não consegue absorver adequadamente o cálcio. E ainda na reabsorção dos rins, porque o rim, ele pode jogar fora o cálcio, e ele normalmente não faz isso, ou ele absorve o cálcio de volta, que está na sua corrente sanguínea. Ele filtra o sangue, o cálcio vai passar e vai voltar para a corrente sanguínea. Sem a vitamina D, o seu rim começa a jogar cálcio fora. E aí você começa a perder cálcio. Às vezes você consome cálcio pra caramba, você tá tudo bem, tá fazendo tudo certinho, mas falta vitamina D. Se falta vitamina D, o risco de osteoporose aumenta muito. Fala, Gabriel. A Daniela falou que no exame dela deu carência de vitamina D. E o médico passou para ela tomar vitamina D injetável. Ela perguntou se não pode repor de outra maneira. Sim, além dela, a Mary também perguntou sobre a vitamina D. Sim, a vitamina D pode ser reposta via injetável, né? Que os médicos gostam de fazer tudo bem rápido. Então você vai lá e entope de vitamina D e tá tudo certo. Mas existem alimentos que têm vitamina D. Em pequena concentração? Mas se você consumir adequadamente esses alimentos, você vai ter condição de repor essa vitamina. Às vezes, no estado crítico, você precisa mesmo tomar injetável. Se o seu nível é crítico de vitamina D, aí sim, eu concordo que você tem que ir lá e tomar uma injeção de vitamina D para fazer essa suplementação. Agora, se tá tudo bem com você está com uma pequena deficiência de vitamina D, é nutricional. Você muda a alimentação e você consegue absorver vitamina D. Às vezes, o problema está no fígado. Às vezes, o problema está no rim. Às vezes, está na falta de sol. Mas você consegue repor na alimentação, certo? É um fato de que 90% da população é carente de vitamina D. 90%, não é dado meu, é dado da Organização Mundial de Saúde. As pessoas são carentes de vitamina D, certo? E vitamina D está envolvida com a saúde dos ossos plenamente. Não sei se vocês já ouviram falar de uma doença chamada raquitismo, e o raquitismo nada mais é do que falta de vitamina D, em que os ossos começam a ficar tortos. Tem uma síndrome chamada síndrome da perna de cowboy, já ouviram falar? A pessoa fica com o fêmur assim torto. E essa síndrome da perna de cowboy é por falta de, entre outras questões, falta de vitamina D também. Dani, já que houve uma brecha aí a Dora de Dal Poço, ela perguntou que alguns profissionais da área da medicina natural dizem que não deve repor o cálcio, né? Pois essa porcentagem vai na artéria, e se você sabe alguma coisa sobre isso? Não, se você fazer uma reposição de cálcio, é só se você tiver com osteoporose, osteopenia. É na alimentação. Alimente-se equilibradamente com alimentos ricos em cálcio.
você precisa de 1,2 grama de cálcio por dia. Aí você vai ver lá quanto que couve tem. Couve tem 60 miligramas de cálcio. Mas já quanta couve você precisa comer para atingir o nível de cálcio? Então você precisa comer a couve, precisa comer o brócolis, precisa comer ovos, precisa de leite, laticínios, derivados. Você precisa repor esse cálcio de várias frentes. Logicamente que quem é, por exemplo, vegetariano, radical, né, vegano, tem mais dificuldade de repor cálcio. Quem é ovo-lacto? Esse aí tem um pouco mais de facilidade em repor o cálcio. E você usar um cálcio exógeno, né, um cálcio de reposição mesmo, aquelas cápsulas de cálcio e tudo mais, usar cálcio de ostra, calcário de não sei das quantas, se você consumir em excesso, você pode ter o endurecimento das artérias, com certeza. Né? Ele acaba se acumulando nas artérias e tudo mais. Mas a gente não está falando de repor para quem não precisa, está falando de repor para quem precisa de cálcio, para quem está com osteoporose por falta de cálcio no organismo. A maioria das pessoas tem deficiência no consumo de cálcio. Então não é comendo bem que a pessoa vai ter problema nas artérias, ela vai evitar a osteoporose. Outra vitamina importantíssima nesse processo é a vitamina K, que é uma vitamina coagulante. Quando você está com hemorragia, por exemplo, o médico vai te recomendar a vitamina K. Você toma vitamina K para evitar a hemorragia. Mulheres no pós-parto tomam vitamina K, quando tem hemorragia pós-parto. E o que é a planta que tem maior concentração de vitamina K para gente? O quiabo. O quiabo é muito rico em vitamina K. Se você comer uma porção de quiabo por dia, você já absorveu 50% da vitamina K que você precisa no dia. Uma porção de quiabo ao dia é 50% da vitamina K que você precisa, além do ácido fólico, que o quiabo também é rico. Então, mas dentro da estrutura dos nossos ossos, a vitamina K, ela reduz a reabsorção de cálcio pelo sangue. Então, o osteoclasto vai lá destruir os ossos e jogar esse cálcio na corrente sanguínea. A vitamina K, ela reduz esse processo de reabsorção óssea e ela favorece que o osteoblasto construa novo osso. Então, quando você está com vitamina K equilibrada, os osteoblastos têm condição de produzir ossos novos e essa remoção de cálcio dos ossos ela fica reduzida. Então, é extremamente importante a atuação da vitamina K. Junto com a vitamina D e com o cálcio, ela é fundamental no metabolismo ósseo aí. E aí, por exemplo, além do quiabo, né, que a gente já falou, na gema do ovo tem muita vitamina K. Alimentos lácteos tem bastante vitamina K. E para quem gosta de consumir carne vermelha, não é o meu caso, mas o fígado é uma das partes animais que tem maior concentração de vitamina K. Não é a minha praia, carne vermelha. Mas eu prefiro ficar com o quiabo. Eu troco o meu bife de fígado acebolado por uma panela de quiabo. Pode ficar tranquilo, tá? E muito bem. E a terceira grande vedete da saúde dos nossos ossos é o magnésio. Magnésio importantíssimo para a saúde dos ossos é o magnésio. Ele atua na metabolização do cálcio. O que significa isso? O cálcio se agrega na presença do magnésio. Então, é extremamente importante que o magnésio esteja presente para que o cálcio se fixe também e dê rigidez aos ossos, certo? Se você tem deficiência de magnésio, aí você começa com a osteopenia, por exemplo. Muitas vezes, a origem da osteopenia está na falta de magnésio. Aí, se você, de repente, faz um exame de magnésio, você vai perceber que está com falta de magnésio no seu organismo. E aí você consegue reverter a osteopenia simplesmente complementando a alimentação com magnésio. E aí você pode comer sementes oleaginosas, como castanha de caju, amendoim, amêndoas. Que mais, Aninha? Essas sementes maravilhosas que são deliciosas de comer. Espinafre tem muito magnésio. Cereais integrais, como arroz integral, trigo integral, aveia integral, tem bastante magnésio. Leite tem muito magnésio. Derivados de leite tem mais magnésio do que o próprio leite. E o chocolate amargo. E agora todo mundo vai comer chocolate amargo para se beneficiar do magnésio, maravilhoso magnésio. Então, essas três substâncias junto com o cálcio, então a gente tem o cálcio como top, a gente tem vitamina D, vitamina K e magnésio.
Se você sofre de osteopenia, verifique esses fatores. Faça um exame de sangue. Verifique o potássio, verifique o cálcio, verifique o potássio, não, desculpa, o magnésio. Verifique a vitamina K, verifique a vitamina D. Se tá tudo em ordem. Quando vai fazer o pedido de exame, pedindo todas essas vitaminas, né? Porque senão Sim. eles não solicitam, né? Se você vai no seu médico e ele não solicitou esses exames para você, então solicite. Fala, doutor, Quero ver os exames da eu tenho osteopenia. Você vai no seu médico e fala assim, doutor, eu tenho osteopenia. Por favor, eu quero fazer os exames de vitamina K, de vitamina D e de magnésio para saber como é que tá a saúde dos meus ossos. Fala, Gabriel. Dani, falando sobre magnésio, algumas pessoas aqui estão perguntando, a Cássia e algumas outras pessoas, sobre o cloreto de magnésio. Se é esse que usa? O cloreto de magnésio ele é um sal, cloro e magnésio. Então presta atenção comigo. É uma ligação iônica. Vamos à aula de química. Um é positivo, o outro é negativo. Então eles, como ímãs, eles se grudam, cloro e magnésio. Então você tem o cloreto de magnésio. O que acontece? Quando você põe na água, ou você passa por você dissolve isso, o cloro solta do magnésio e você tem magnésio ali. Consumir cloreto de magnésio é bom para o nosso organismo? É bom porque você vai absorver magnésio, certo? Vai trazer mais magnésio para o seu organismo. Sim, cloreto de magnésio pode ajudar na reposição deste mineral no organismo, sim. Mas eu não acho necessário, a não ser que você realmente tenha um déficit alto de magnésio. E eu acredito muito na alimentação, muito mais do que na suplementação, seja ela qual for. Eu sempre vou recomendar e vou preferir uma alimentação equilibrada e saudável do que a pessoa fazer uma alimentação toda torta e ficar fazendo suplementação com cápsula de colágeno, cápsula de magnésio, cápsula de cálcio, cápsula de vitamina C, cápsula disso, cápsula daquilo, para repor o que ela não tem, tomando aqueles polivitamínicos e todo. Eu acho que não. Na minha opinião, uma alimentação equilibrada é o ideal e o necessário para manter a saúde. Senão Deus não tinha feito a gente como a gente é, né? Então ele fez de um jeito que funciona. A gente é que estraga as coisas.